Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo pedido pela Juscelie, né, Monteiro da Costa. Ela quer saber como é que ela faz para pintar livros com aquarela, né, com lápis, né, aquarela, né? Como é que os livros podem ser aquarelado com lápis aquarela? Eu não vou estar fazendo nenhuma aquarela aqui. Ela perguntou quais os livros, né? Na verdade, ela não me pediu para fazer aquarela. Ela quer saber quais livros, né? Na verdade, né? Quais livros ela pode colorir com os lápis que ela tem aquareláveis. Explicando bem, né? Eu acabei confundindo aí aquarela com aquarelável. Lápis aquarelável. Tá aqui, lápis aquarelável. Eu tenho inúmeras marcas de lápis aquarelável. Na verdade, eu quase não uso. Uso lá uma vez ou outra. E, na verdade, não uso eles aquarelando. Uso eles no modo seco. Lá, uma vez ou outra, eu faço uma aquarela, mas é muito raro. Então, eu tenho esse aqui da Cais, que é um lápis que é mais em conta, tem um preço mais em conta. É uma caixa de 36. Ele é muito bom, tá? Geralmente eu nunca uso esses pincéis que vêm. Esse aqui, que também é um lápis já bem antigo, está faltando até aqui, ó, um pedaço da tampa da caixa, mas eu já comprei uma caixa nova para deixar de reserva quando esse aqui terminar. Também é maravilhoso para fazer aquarela e para pintar no modo seco. Gosto demais. Tenho esse Luna que é excepcional, também da mesma marca, tá? E da Faber e de outras marcas, tá? Então, são lápis que geralmente mostra aqui que vem com um pincelzinho para mostrar que o lápis aquarela, tá? E no próprio lápis tem um pincelzinho. Vou tirar um aqui. Geralmente, lápis que aquarela vem assim, ó. Vem um pincelzinho pintado aqui para mostrar que eles são lápis aquareláveis, não são lápis da linha seca, tá? Geralmente eles fazem assim. Engraçado que eu tirei o lápis, agora não quer entrar. Bom, seguinte. Eu vou deixar essa pilha aqui de lado e vou estar mostrando um por um. Tirei só alguns, peguei só alguns dos meus livros para dar um exemplo para a Juscelie, tá? Juscelie, acho que é Juscelie. É porque não tem acento, né? Ó, esse é um livro meu bem antigo, mas creio que vocês ainda consigam adquirir, se vocês verem aqui, tiverem interessado, né? A gente consegue ainda, né? Ou então consegue na estante virtual ou lojas que vendem livros usados, tá? Em sebos. Ele é um livro daquela coleção da Seleção, tá? Esse tem uma paginazinha, não é aquela coisa, né? Mas você não vê nada do outro lado. Deve ter umas 100 gramas e ele não tem nada desse lado. Então é só você proteger aqui com um cartão, né, um capa de caderno ou 2 folhas de sulfite. Mas assim, desenhos, quando a gente vai usar o lápis aquarelável, na verdade a gente faz o seguinte, né? Vou pegar o lápis aqui de novo. A gente faz o seguinte, a gente pega o lápis e passa o lápis.
Nem precisa, dependendo do que do chão, nem precisa pintar com cuidado, aquela coisa toda. Você vai pintar rapidamente e tudo mais, depois vai vir com lápis umedecido, geralmente tirando o excesso da água das cerdas num papel toalha, para não vir com o pincel muito encharcado, e vai passar, vai fazer com que fique bem aquareladinho, né? Já que é um lápis aquarela, você não precisa estar colorindo igual você vai colorir com lápis seco, né? Ele vai dar aquela nuance aquarelada quando você estiver passando pincel úmido. Tanto que você pode fazer manchas, você pode fazer mesclado de cores, fundo mesclado, né? E você pode utilizar o lápis de várias maneiras, tá? Mas no modo que vai molhar ele depois de passado, é com lápis úmido, não é com pincel úmido, desculpe. Não é com pincel encharcado. Mesmo que esse lado aqui não tenha nada. Que esse livro aqui, todas as imagens contém desenhos só de um lado da página, do outro lado não tem nada. Mas mesmo assim é bom proteger a página para, de repente, vocês não dosarem bem o pincel, vai ficar com muita água e pode manchar um pouquinho para o outro lado. Se vocês viram que manchou um pouquinho, então nem tire a folha que vocês botaram, tá? Deixe secar primeiro para depois tirar a folha, porque de repente a página, você tira o papel que protegeu. E aqui tá com um pouquinho de úmido, pode passar para o outro lado. Então, é um cuidado que você vai ter. Mas é sempre bom escolher desenhos que não tenha nada desse lado, porque sempre vai passar alguma coisa, tá? Mesmo que você não encharque o pincel, aquela coisa toda, mas sempre vai estar passando, porque você vai estar fazendo uma aquarela, tá? Seja lá qual for o lápis. O problema não vai ser exatamente o lápis aquarelável, vai ser a quantidade de água que você traz para passar no desenho, tá? Então, os aconselháveis são esses que tenha desenho apenas de um lado da página. Esse também só tem desenho de um lado da página. Eu peguei esse porque esse eu não usei aquarela. Eu usei tinta, essa aqui é gesso Prime preto, tá? Não vaza. E é uma página igual àquela, 100 gramas mais ou menos. Aqui é tinta PVA, tá? E aqui é lápis, eu não usei no modo aquarela, tá? Então, tá aí colorido e não vazou, a tinta não passou para o outro lado. Essa tinta não, a tinta não passou nada. Aqui tá branco porque o papel é branco. Aqui é porque deu uma sombra preta, porque a tinta é preta, tá? Então, só tem desenhos de um lado. Vamos para outro exemplo. Assim como esse aqui, eu tenho vários que são desse papel aqui. É um papel amarelado, tipo aqueles... Quem tem os livros da Johanna vai saber o que eu estou falando. Tipo aqueles papel pólen amarelado, encardido, né? Esse tem imagens de um lado apenas, mas os da Johanna tem imagem de um lado e do outro. Aí já é um pouquinho mais complicado.
Mas se vocês quiserem tentar num cantinho, né, em algum lugar que de repente não vai ter perigo, vocês façam um testezinho e vê se vai vazar para o outro lado, porque no que vocês forem fazer, por exemplo, no da Johanna, tem imagem dos dois lados. Você queria colorir uma imagem lá daquele livro da Johanna e o papel é tipo esse aqui. Teste, sempre teste. Tudo que vocês forem usar, que seja úmido, teste. Vê se tem uma folha no final do livro que vocês possam usar como teste, né? Num cantinho, ou assim no início do livro, né? Que aqui não é próprio para isso, mas já dá para vocês testarem e ver se vaza do outro lado, que é melhor do que vocês mancharem a imagem que tem do outro lado do livro de vocês. Então, passa um pouquinho desse lado e vê se vai manchar para o outro, se vai vazar. Aí vocês já vão ficar sabendo se vaza ou não, para não estragar o desenho do outro lado. Mas quando é assim, é só proteger e pode utilizar. O mesmo conselho, não encharca o pincel, porque essas folhas têm pouca gramatura, não é uma gramatura para aquarela, tá? Esse aqui também deve ter lá uns 90, 100 gramas. Então, não é uma espessura adequada para aquarela. Mas com lápis, como já falei, não é um lápis que você vai usar e vai passar muita água com o pincel, não vai ter problema. E sempre a mesma recomendação. Se vazou algum pouquinho ou vazou muito, seja lá quanto, deixe o papel ali até o desenho ficar totalmente seco dos dois lados. Porque se você fechar ou tirar o papel, pode vazar do outro lado, né? É bom repetir, frisar para a pessoa entender bem, né? Esse aqui, esse livro tem desenhos só de um lado. Até abrir aqui em um que eu já tinha feito. Isso aqui é aquarela. Uma aquarela que eu tenho, que ela é metálica, tá? Aquarela metálica, se eu não me engano, acho que é da Atriz. Se eu não estou enganada. E eu fiz com essa tinta, com essa aquarela, né? E não vazou nada para o outro lado. Só deu uma enrugadinha aqui, porque acho que na hora eu acabei passando pincel com um pouquinho mais de água, deu uma enrugada. Esse é outro problema, de muita água, o papel ser fino, e esse aqui não é tão fino, tá? O papel desse aqui é 120 gramas, tá? Então, não vazou, tá? Mas não é lápis aquarelável, é aquarela metálica, aquela de pastilha metálica, tá? E fiz aquilo, deixei aberto por um tempo. Do outro lado eu protegi, mas como não vazou nada, eu tirei a proteção, só deixei aqui aberto até que ficasse bem sequinho, tá? Vamos lá para mais uma ideia, mais uma dica. Esses livros aqui, os livros da Creative. Esses livros têm imagens lindas, são imagens bem trabalhosas para fazer a lápis normal. Aquarelando é mais rápido, porque você não precisa estar ali com aquele cuidado até cobrir toda a imagem com lápis. É só passar umas borradas com o lápis e depois passar o pincel. Fica mais rapidinho de você colorir, mais prático.
E ele tem a vantagem de não ter nada do outro lado. Os desenhos de todos os livros dessa linha, ela não vai ter nada do outro lado da página, tá? Só vai ter de um lado. Então, mas os desenhos são bem assim, ó, fechados, né? O fundo tem muita coisa, tá? Não tem aquela parte lisa sem nada. Então, são desenhos bem delicados, desenhos que dão um certo trabalho, precisa de um pincel fininho para certos detalhes, mas tem lugares que vocês não vão ter nem necessidade de passar o pincel úmido. É só um lápis esfumado, uma ponta fina do lápis, de repente só esfumar e só aquarelar a parte mais espaçosa que tem no livro, como as flores, o cesto, os gatos, as abóboras, o chão, né? As maçãs ali. Então, não vai precisar tá aquarelando todo o detalhezinho. Mas a mesma coisa que eu avisei, né? O papel é fino, isso aqui é um papel sulfite, gente. Sim, é um livro importado, mas o papel é sulfite, tá? Fininho, 75 gramas. Temos que ter o mesmo cuidado, porque esse aqui vai vazar mais do que qualquer dos outros que eu mostrei. A não ser que vocês passem um pincel bem umedecido, sem encharcar o pincel. Então, vai ficar bem aquarelado, tá? Com pincel úmido já é suficiente para puxar e carregar a tinta do lápis, a pigmentação do lápis para onde vocês quiserem, tá? E não vai molhar do outro lado, com o pincel apenas umedecido, tá? São raras exceções que vazam, a não ser o exagero de água. Então, esse, por ser um papel sulfite, também dá. Mas eu sempre digo, de preferência, não ter nada desse lado. Porque com esse papel, tendo alguma coisa do outro lado, já, ó, tá descartável vocês pintarem com pincel umedecido. Eu tenho outro aqui, que é esse aqui. A folha também não é uma folha grossa, não é uma espessura de um papel sulfite, mas não tem mais de 100 gramas. É bem fininha. É pouca coisa mais do que uma folha de papel sulfite. A sorte é não ter nada do outro lado, tá? Mas sempre protegendo o outro lado, tá? Sempre tendo esse cuidado. Temos um outro aqui que eu até acabei de fazer um desenho esses dias aí, né? Que é um livro importado da Maria Trolli. Ele tem um papel, ó, 150 gramas. Também não é um papel para aquarela, de jeito nenhum. Papel para aquarela, eu não sei se é 200 ou 250 gramas para lá, que você pode aquarelar sem perigo, que não vai vazar. Já essa gramatura está arriscado sim a vazar para o outro lado. E esses desenhos, ó, são dos dois lados da folha, tanto um lado como o outro. Então temos que tomar bem cuidado, né? Porque essa gramatura é um pouco maior do que os outros que eu apresentei ali para vocês, que vocês podem tirar o pincel da água e já passando direto. Vocês vão ter mesmo cuidado de tirar o excesso, tá? Para poder aquarelar. Tem um aqui, ver se eu acho ele, que eu não deixei separado. Esse aqui. Esse aqui eu usei
um lápis que aquarela, tá? Pouco mais aquarela. Ele não é um lápis aquarelável. Mas como eu tenho mania de, às vezes, testar lápis da linha seco para ver se aquarela, eu, nesse desenho aqui, eu queria dar um ar assim meio borrado, meio vintage, né? E usei um lápis mais escuro e depois usei um lápis mais claro. E fui puxando para fora para ficar mais claro ainda, né? Com um pincel umedecido. Mas por acaso, essa imagem aqui, atrás o fundo é preto. Então não tem como aparecer. Então, se o fundo for preto, não é que vocês vão carregar demais na água, mas sim vai ter o mesmo cuidado que vocês costumam ter para fazer seus outros coloridos em outros livros que o fundo é branco, tá? Porque água demais também enruga. A gente tem que pensar nisso. Esse aqui não vai parecer vazado, mas tem o risco de ficar toda a página toda ondulada. Muita água. Porque é só 150 gramas, não é um papel apropriado para aquarela. Mas é mais grosso, corre-se menos risco, tá? Mas mesmo assim, tem sim que proteger. Ah, Eliane, mas existe livro de colorir que tem papel apropriado para aquarela? Sim. Tem, se eu não me engano, tem 3 livros que water, ele está escrito water, né? Que é aquarelar, água, né? E eles foram feitos para treinar a aquarela. Ele tem os desenhos para utilizar mesmo aquarelando, tá? Não são livros muito baratinhos, tá? Não vou dizer que o livro custa um caminhão de dinheiro, mas é caro, tá? É caro. Para quem não tem condição de comprar um livro importado, ele é caro, por ele ser de papel de gramatura alta para aquarelar, sai mais caro do que um livro importado, estou vendo nesse gênero. Apesar que esse aqui tem capa dura, aquele não tem, tá? Tem um outro tipo de acabamento, mas é caro, tá? Eu não tenho nenhum, eu já tive vontade de ter, mas não adquiri, a não ser que de repente aconteça uma grande promoção aí e eu tenha a oportunidade de comprar, porque eu acho assim, para mim, que não sou de aquarelar nada, lá uma vez ou outra eu faço uma brincadeira, eu vou até daqui para frente tentar aquarelar um pouco mais, para ver como eu me saio, né, e gravar aqui para vocês, mas eu não sou, eu gosto mais de usar lápis de cor, ver que nem os lápis de cor aquareláveis eu uso aquarelando, né? Então tem esse aqui também, que é um livro importado, é da Denise Klett. Ele tem imagens de um lado só da página, tá? É também uns 150 gramas por aí, talvez nem isso, tá? As imagens são bem pequititinhas, tem bastante detalhes, então para colorir é ótimo com aquarela, mas tendo o devido cuidado, tá? Não é porque o livro é importado, que o papel seja um pouquinho mais grosso que um sulfite, que a gente vá encharcando tudo, tá? Então, gente, são essas recomendações que eu tenho, tá? Sempre protegendo a folha, se possível, em algum lugar do livro que vocês vão colorir, fazer um testezinho, tá? Seja no final do livro, se tiver alguma página. Isso aqui não tem, gente. Só tem essa aqui mesmo,
tá? E você teria que testar e ver. Como não tem nada do outro lado, né? Mas se vocês não querem manchar o outro lado, não tem jeito. Ó, esse aqui nem tem aquela folha de rosto. Ele já tem essa folha de rosto, mas tem um desenho, né? E tem essas explicações aí de quando o livro foi produzido, né? Aquela coisa toda, né? Poderia ser uma página para teste, tá bom? E é isso, gente. É isso que eu tenho para hoje. Trouxe apenas alguns livros para poder estar explicando isso para vocês, tá? Principalmente aí para nossa amiga Jocely, tá? Que tinha essa curiosidade, porque ela disse que acabou de comprar uns lápis aquarelável e ela estava com medo de utilizar os lápis e de estragar o livro, né? Então, essa recomendação. Sempre ter cuidado, de preferência, sendo possível, testar, né, num cantinho, alguma coisa pequena, né? Sabendo que o pincel não pode estar carregado com muita água. Tá? Eu acho que eu já me prolonguei bastante, já falei muito, repeti a mesma coisa, né? Mas é para ficar bem salientado, né? Os cuidados que são necessários para tanto quando não tem imagem do outro lado, ou se tiver ainda, tem que testar bem para saber se vazou ou não, tá? Mas de preferência sempre livros que vocês venham que só tem imagem de um lado, tá bom? Não tinha como eu trazer todos meus livros que só tem imagens de um lado da página, que tem bastante, tá? Tem muitos com imagem dos dois lados, mas eu também tenho bastante que tem imagens de um lado só. Então, peguei um pouquinho, um de cada coisa aqui para trazer para vocês, tá? Espero que todos tenham gostado, além da principal pessoa que pediu aqui esse vídeo, tá? E obrigado por estarem aqui. Fiquem com Deus. Nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos. Bye, bye.